Olá, bem-vindos à sessão de apresentação do projeto Em Questão, 11º ano. O meu nome é Orlando Tavares e, tal como os meus colegas Marta Paiva, Nuno Fadigas e José Borges, espero que este projeto vá ao encontro das suas necessidades e das dos seus alunos. Procuramos, acima de tudo, aliar o rigor científico à clareza e à simplicidade pedagógica. E começando pela capa do manual, aquilo que vem nesta imagem dependerá muito do modo como a percepcionam. Há quem veja, de modo imediato, um rosto feminino, mas também há quem veja um embrião humano. A verdade é que cada um vê coisas diferentes, à semelhança das figuras da Gestalt, de acordo com as suas emoções e mundividências. O mais importante é que, a propósito desta capa, quase podemos introduzir alguns dos temas centrais da filosofia do 11º ano. As diferentes percepções de uma mesma realidade para a filosofia do conhecimento, a questão da incomensurabilidade dos paradigmas para a filosofia da ciência ou a questão da definição da obra de arte para a filosofia da arte. O Em Questão 11 é um manual com duas versões, a do aluno e a exclusiva do professor. E falando agora especificamente da sua estrutura, na badana da versão do professor e no caso do aluno, num capítulo introdutório encontrarão uma rubrica que coloca em revisão os conteúdos do 10º ano. Por um lado, sendo uma disciplina bienal, pareceu-nos fazer todo o sentido que o manual do 11º ano fizesse alusões aos conteúdos do 10º ano. E por outro lado, tendo consciência das dificuldades educativas causadas pela pandemia, consideramos muito importante permitir uma efetiva recuperação das aprendizagens. Os capítulos do manual começam com uma página diferente do ponto de vista gráfico, onde são colocados em discussão os problemas que serão tratados no respectivo capítulo. E para estimular o interesse dos alunos, criámos experiências mentais com animações. Vamos ver um exemplo para o tema da filosofia da arte. Daphne Stone não conseguia decidir o que fazer com a sua exposição favorita. Como curadora da Galeria de Arte, ela sempre adorou uma peça sem título de Henry Moore, apenas descoberta postumamente. Admirava a combinação dos seus contornos sensuais e o equilíbrio geométrico que juntos capturavam os aspectos matemáticos e espirituais da natureza. Pelo menos foi isso que pensou até à semana passada, quando lhe foi revelado que não era um Moore de modo nenhum. Pior, não foi esculpida por mão humana, mas pelo vento e pela chuva. Moore comprou a rocha para a trabalhar, mas concluiu que não poderia melhorar a natureza. Todos os excertos do nosso manual são postos em análise, acompanhados de questões orientadoras e das respectivas sugestões de resposta. E apesar de serem exclusivas para o professor, poderá partilhá-las ou projetá-las em sala de aula como correção. Alguns dos textos considerados centrais são ainda acompanhados de leituras orientadas, que é um recurso áudio que ajuda os alunos a perceber as ideias principais de cada texto. Ora, vejam um exemplo. Na abertura do texto, Tolstói afirma que, para definir arte, devemos evitar considerá-la um veículo de prazer. Pelo contrário, devemos vê-la como um meio de comunhão entre as pessoas. Como tal, a arte constitui uma forma de comunicação. Mas importa notar que, se toda a arte é comunicação, nem toda a comunicação é arte. Em seguida, o autor aprofunda a perspectiva de que a arte é a expressão de sentimentos. Tem por finalidade transmitir e partilhar sentimentos entre o artista, que cria a obra, e o público que a aprecia. Além disso, o manual integra vários esquemas para ajudar os alunos a registar visualmente o que o texto diz. Ao longo do manual encontrarão vários momentos em que as aprendizagens são postas em verificação, de forma rápida e com questões simples de verdadeiro e falso. Ao longo de cada capítulo encontrarão também vários momentos de humor, que consideramos ser ótimas oportunidades para estimular a inteligência e o interesse pelo tema. O propósito é simples: ligar a razão à emoção. As matérias de cada capítulo são apresentadas em síntese, com o respectivo áudio, para aqueles alunos que têm uma memória mais auditiva, juntamente com os quiz EV e testes interativos alusivos ao capítulo em causa. No final de cada capítulo, os conteúdos são também apresentados em esquema, para uma sistematização visual das ideias e dos conceitos mais importantes.
Cada um dos capítulos principais termina com uma ficha de trabalho que coloca as aprendizagens em avaliação, seguindo a estrutura dos exames nacionais, ou seja, com questões de escolha múltipla, questões de resposta curta e objetiva e questões de desenvolvimento. Em cada ficha de trabalho surge também a alusão aos testes e questões-aula respectivos, disponíveis no dossiê do professor e que poderá editar para adaptar aos seus alunos. Há ainda uma rubrica que aparece exclusivamente nos temas problemas, em estudo, que permitirá ao aluno ter acesso aos textos que servirão de suporte para a elaboração de um ensaio filosófico. Para oferecer uma efetiva possibilidade de escolha, disponibilizamos 3 temas-problemas ajustáveis às características das diferentes turmas. Este manual permite escolher um tema da cultura científica ou tecnológica, neste caso o negacionismo, da arte, os eventuais limites da liberdade de expressão na arte, ou da religião, a vida depois da morte. Os primeiros 2 temas são bastante atuais. O último é intemporal, já que preocupará todas as gerações de alunos ao longo do tempo. O manual disponibiliza também um glossário, com mais de 150 conceitos essenciais, que permite aos alunos desenvolver um estudo mais autónomo. O Nuno vai agora falar-vos de alguns dos elementos que consideramos ser diferenciadores do Em Questão. Este manual aposta na exemplificação, que é abundante. As imagens que incluímos, que são muito mais do que um mero adorno, são exemplos daquilo que é exposto nas respectivas páginas. Esta exemplificação é ainda esclarecida e reforçada pelas notas explicativas nas legendas das imagens. A paginação, como se pode ver, é simples e fluida, sem manchas de texto que pequem por excesso. Cada página é um elemento que pede para ser lido. Este é um livro que foi pensado de forma a que as suas páginas chamem a atenção e que sejam atrativas para despertar a curiosidade para o conhecimento que contêm e dão a partilhar. É de destacar também o cinema, inevitavelmente, a palavra filmada. São vários fotogramas legendados em que a filosofia acontece e que se podem ver neste manual. Aqui vemos um juiz a distinguir num testemunho o conhecimento da crença. Mas naturalmente não ficamos por aqui. A Marta vai agora apresentar o caderno de atividades. O caderno de atividades que propomos neste projeto é o complemento perfeito do trabalho desenvolvido nas aulas. Permitirá que os nossos alunos consolidem as aprendizagens essenciais, treinem as competências específicas da disciplina e desenvolvam outras competências visadas no perfil do aluno à saída do ensino secundário. Desde o início do projeto pensámos que esta componente não poderia resumir-se a uma compilação de exercícios de revisão e de aplicação dos conteúdos abordados nas aulas. Teria que ser mais do que isso. Queríamos que fosse um instrumento de trabalho diário, dinâmico, útil e que permitisse aos nossos alunos rentabilizar o seu estudo, sempre numa abordagem construtiva, treinar as competências relativas à problematização, conceptualização e à argumentação e prepararem-se para os momentos de avaliação. Assim, para além de apresentar um conjunto de atividades com diferentes tipologias e graus de exigência, como questões de escolha múltipla, de correspondência, crucigramas e questões de aplicação dos conteúdos com soluções projetáveis, o Questões-Chave desafia os alunos a pensar criativamente, propondo, por exemplo, a reflexão a partir de imagens, a relacionar os conhecimentos adquiridos com a realidade, na rubrica O Busilis da Questão, e ainda a testar a consistência das suas crenças e a assumir posições críticas fundamentadas. Os alunos vão também encontrar sugestões de filmes e outros recursos audiovisuais diretamente relacionados com o que aprenderam. Para além disso, o Questões-Chave orienta os alunos na redação de um ensaio filosófico e permite uma preparação cuidada para o Exame Nacional de Filosofia, relembrando tudo o que aprenderam no 10º ano de uma forma organizada, com recurso a sínteses e esquemas de todos os conteúdos previamente estudados. Vamos então agora conhecer mais uma componente fundamental do Em Questão. Apresento-lhe agora o dossiê do professor. É um elemento auxiliar à prática letiva que permite que nós, professores, enquadremos os conteúdos do manual pelas tarefas que o nosso trabalho exige: planificar, avaliar e, no interior da avaliação, classificar. Assim, preparamos os seguintes materiais: planificações, geral e por capítulos, textos complementares, guiões de filmes, testes e questões-aula, questões de exame nacional, outras atividades e, claro, grelhas de avaliação. Começamos por destacar 2 desses elementos. Primeiro, os guiões de filmes, com pelo menos uma proposta para todos os temas do manual. Aqui vemos o bem conhecido Sexto Sentido,
que é uma das nossas 2 propostas para o tema da filosofia do conhecimento. Depois, a grelha de avaliação por domínios, tal como as aprendizagens essenciais estabelecem para o ensino da filosofia: problematizar, conceptualizar, argumentar. E porque acreditamos que a prática eletiva é tanto mais rica e proficiente quanto melhor a adequarmos às particularidades de cada turma em geral e de cada aluno em particular, disponibilizam-se ainda outras atividades, como a que aqui podemos ver e que procura desenvolver a empatia por via da argumentação. Outras atividades estão alinhadas com alguns temas bem atuais, por uma filosofia que se quer atuante e não alheia aos problemas dos nossos dias, alguns intemporais, outros do tempo em que vivemos. Neste exercício, que é um check-up filosófico, pode ver-se a inconsistência de quem defenda simultaneamente que é sempre errado tirar a vida a uma pessoa e que a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra justa. Por último, mas não menos importante, no que se refere ao dossiê do professor, disponibilizamos ainda textos complementares, alguns deles dos filósofos estudados e outros de alguns dos seus melhores intérpretes. Com este dossiê, respondemos à nossa preocupação sempre presente, até porque todos somos professores, de colaborar com os nossos colegas e de lhes fornecer todo o material que achamos necessário à lecionação e à preparação do aluno para o derradeiro momento da avaliação, o Exame Nacional. O José vai agora dar a conhecer uma peça extra deste projeto. Apresentamos agora a 4ª componente deste projeto. Trata-se de um recurso em que disponibilizamos uma entrevista a Nigel Warburton. Nessa entrevista, o conhecido filósofo expõe-nos as suas perspectivas sobre o papel da filosofia na atualidade, a problemática do conhecimento, a importância da ciência e da filosofia da religião e ainda sobre as teorias da arte. Neste recurso, incluímos também a resposta que Nigel Warburton nos deu à questão "O que é arte?". A resposta é essa que serviu de base ao webinar que desenvolvemos e que está disponível para visualização no YouTube. Este livro contém ainda uma reflexão sobre o papel do humor na disciplina de filosofia e, de um modo geral, nas nossas vidas. Esta reflexão é ilustrada com momentos humorísticos adicionais que prolongam aqueles que existem no manual. O tipo de humor que escolhemos visa motivar os alunos para a aprendizagem, auxiliar na compreensão de determinados conceitos e suscitar certos desafios intelectuais. Escolhemos também focar-nos naquele tipo de humor que é gerado por ambiguidades linguísticas ou por determinadas falácias. O objetivo é que os alunos descubram onde se encontra a raiz da piada, exercitando certas competências lógicas e argumentativas. Passemos aos recursos digitais com a Marta Paiva. A versão digital deste projeto pode ser acedida a partir do computador, tablet ou telemóvel, funcionando em modo online e offline. Naturalmente, neste último caso, será necessário fazer o seu download. Vão então encontrar um conjunto variado de recursos digitais, como escape room, leituras orientadas, experiências mentais animadas, recursos áudio e vídeo, exercícios, gerador de textos interativo, textos autocorretivos, quiz EV, apresentações em PowerPoint e muito mais. Estes são alguns dos recursos a que terão acesso na página referente ao nosso projeto na Escola Virtual. A título de exemplo, deixamos aqui uma pequena amostra do Escape Room. Descartes, Hume, Popper e Kuhn estavam a visitar uma galeria de arte quando foram subitamente convidados para ajudar numa investigação. Reencontrar uma obra de arte valiosíssima. O dono da galeria, após consultar as câmaras de vigilância, está convencido que a obra está escondida num cofre central, situado numa sala de alta segurança. Os códigos que a protegem foram hackeados pelos criminosos e só com a ajuda destes filósofos de renome será possível recuperar o acesso à sala. Na versão digital em questão 11 encontrarão também pequenos vídeos retirados da entrevista a Nigel Warburton e que cobrem todos os temas do 11º ano. Okay, so Marcel Duchamp famously in 1917 took a factory-produced urinal, so one of many identical porcelain urinals, signed it R. Mutt and put it on a podium in an open art exhibition in New York. And this was a kind of gesture which was
iconoclastic. It was sort of destroying certain views about what could be art and what the limits of art were. Estas são, portanto, as componentes do nosso projeto. O manual, com uma versão para o aluno e outra exclusiva do professor, que foi avaliado pela Associação Portuguesa de Ética e Filosofia Prática. O Questões-Chave, que é um caderno de atividades dinâmico, de construção e aplicação dos conhecimentos e ajustado à realidade dos nossos alunos. O dossiê do professor, que disponibiliza um conjunto alargado de materiais para apoiar a prática letiva. E ainda um livro exclusivo do professor que, de um lado, coloca em destaque uma entrevista ao filósofo Nigel Warburton e, do outro, convida a uma reflexão sobre o papel do humor na disciplina de filosofia. Como não podia deixar de ser, terão a vosso dispor um conjunto de recursos digitais para tornar as aulas mais atrativas e interativas. Trata-se, enfim, de um manual para os nossos dias, para os nossos alunos que o vivem e para si, professor, que os vai ajudar a viver nele. Obrigado e até breve.